Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs internautas, chegamos hoje ao Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, a Semana Maior, a semana mais importante na vida nossa de cristãos. Iniciando esta conversa semanal, é interessante a gente compreender uma coisa. Quando é que termina a Quaresma? A Quaresma termina no Domingo de Ramos, a Quaresma termina no Sábado Santo, a Quaresma termina na Quinta-feira Santa. Veja, a Quaresma termina na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, pela manhã, em algumas dioceses, celebra-se então a Missa da Unidade, a Missa dos Santos Óleos. É a missa onde os padres renovam as promessas sacerdotais. É aquela missa dos Santos Óleos onde o bispo consagra, abençoa os óleos que serão utilizados nos sacramentos ao longo daquele ano, sacramentos do batismo, da confirmação, que é o crisma, as ordenações, unção dos enfermos. E assim, após aquela missa, após o meio-dia, no início da tarde, começa o Tríduo Pascal. A Quaresma, então, termina com a celebração dos Santos Óleos, termina após amanhã, termina pela manhã. No início da tarde, já começa, então, o momento de celebrarmos o Tríduo Pascal, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Semana Santa, ela, então, possui a Quaresma até a quinta-feira e depois o Tríduo Pascal de quinta, sexta, sábado e o domingo, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos no ano B e a liturgia de hoje, o Evangelho de hoje nos apresenta como reflexão da leitura do Domingo de Ramos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 47. E é através dessa experiência de fé que iremos ouvir a narrativa da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que foi então acolhido com muita alegria em Jerusalém e tempos depois foi morto. A sua morte não deve ser vista como um castigo, mas a sua morte deve ser vista como a nossa salvação. Será que Deus deixou de ver o seu Filho amado? Não. Foi necessário que tudo isso se realizasse para que a nossa salvação fosse então completa. Podemos observar isso também no Evangelho dos discípulos de Emaús, onde os discípulos de Emaús, tristes, eles começaram a lamentar ao lado de Jesus, que eles não tinham reconhecido. E Jesus começou a falar: como vocês não conseguem perceber que era necessário passar por tudo isso, desde os profetas que foram falando que era necessário Jesus passar por tudo isso para a nossa salvação. No Antigo Testamento, vários, sacrifícios eram realizados para que Deus pudesse, então, acolher o sacrifício daquele povo. Hoje, o Cordeiro imolado, o próprio Cristo, é visto como um grande sacrifício em vista da expiação dos nossos pecados. Peçamos, então, a Jesus Eucarístico, a Jesus Todo-Poderoso, que nós nos alimentamos a cada Eucaristia, que nos fortaleça, que nos ajude a viver uma Semana Santa digna. Uma Semana Santa que possamos, em busca dos sacramentos, da confissão, que possamos, então, praticar as obras espirituais como a Via Sacra. Neste tempo de pandemia, cada comunidade, cada paróquia faz de uma forma, você pode fazer também na sua casa. E assim, viver com dignidade este tempo santo. Sugiro que esta leitura possa também ajudar você a compreender o mistério deste tempo pascal. Leia com calma, leia em casa, não leia como um livro de história, como algo que passou, mas como um livro de fé, que você acabe então assimilando tudo aquilo que Jesus passou em vista da nossa salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Coragem, uma Semana Santa feliz e iluminada.